A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 6 do segundo trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título As Nossas Armas Espirituais. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da FAEST Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A verdade prática diz: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 4 e versículos do 16 ao 20. Introdução diz assim: na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizo que usaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais que todo cristão precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Então, nesta lição, a proposta do comentarista é trabalhar esse tema das armas espirituais, ou seja, dos recursos espirituais que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o cristão individualmente, precisa lançar mão para o enfrentamento contra as hostes espirituais da maldade, contra o inimigo das nossas almas, contra a nossa própria carne e contra também o sistema que impera neste mundo. Essas armas espirituais, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum, que vão ser tratadas aqui nesta lição de número 6. Tópico 1, as armas do cristão. Subtópico 1, as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, vara, funda, arco e flecha, lança e dardo. As armas de defesa os instrumentos de defesa são escudo, capacete, couraça e caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Salmos 20, versículo 7. Entretanto, para os cristãos, armas aqui tem um sentido metafórico, simbólico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Então, aqui neste subtópico 1, o comentarista ele vai comentar aqui, ele vai falar sobre
os instrumentos, as armas, né, que são os instrumentos de ataque e de defesa. Então, é claro que ele toma da vida real, do mundo real, no caso, né, de uma batalha real entre os exércitos antigos, como os soldados se trajavam para justamente ir para o campo de batalha, e ali ele vai falar que eles usavam como instrumentos, né, de ataque, como armas de ataque, né, espada, vara, funda, arco e flecha, e dardo, e etc. E também as armas de defesa, escudo, capacete, couraça e caneleiras. Mas claro que aqui é só um uso metafórico, um uso simbólico. E para o que interessa para nós como cristãos, no enfrentamento espiritual, nas batalhas espirituais que travamos diariamente, são as armas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? A nossa luta é uma luta espiritual e nós temos armas espirituais para lutar, para enfrentar o inimigo, né, o diabo e seus demônios, que lançam mão, que usam, que se valem, né, tanto do mundo como da natureza humana decaída, que é a carne, para tentar nos derrubar. Então, mais à frente, o comentarista vai falar quais são as armas que estão à disposição de todo cristão para essa batalha espiritual. Subtópico 2, as estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Por exemplo, arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas, etc. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, o inimigo das nossas almas, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, ele tem uma estratégia. Ele não luta a esmo, ele não luta de qualquer maneira. Ele tem estratégias bem definidas. E quando ele ataca os cristãos, ele procura sempre o quê? Ver qual é o ponto fraco daquele crente, daquele cristão, para justamente usar aquele ponto fraco para atacá-lo. Então, isso significa o quê? Uma estratégia. Às vezes parece que ele recuou, que ele não está mais interessado em atacar um cristão A, B ou C, mas na verdade não. Ele está buscando uma outra forma de atingir aquele cristão. Por quê? Porque ele tem essa estratégia. Tu vê quantas estratégias aqui são faladas pelo comentarista. Arrebata a palavra, a boa palavra no coração, busca altas posições, ou seja, tem muitos aí com posição de liderança, mas na verdade são instrumentos do inimigo para pregar falsas doutrinas, para espalhar distorções da verdadeira palavra de Deus. Ele também enfraquece a fé do crente, ele também engana com doutrinas demoníacas, né? Ele até pode se transformar em anjo de luz para poder enganar, né, a igreja, enganar o cristão individualmente. Então, ele tem estratégias. Então, nós temos que, como cristãos, nós temos que vigiar, ser sóbrio, vigiar conforme a orientação do apóstolo Pedro, né? Porque o adversário está ao nosso derredor, querendo derrubar o cristão, tirar ele da presença do Senhor. Subtópico 3, o chefe de toda a força do mal. Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Efésios 6:11.
Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, por exemplo. Essa é uma das razões de o apóstolo denominar Satanás como o príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2. Destacando ainda a sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado de o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado, com seus servos, emissários, principados e potestades. Veja Lucas capítulo 11, versículo 17 ao 22. Então, toda essa trama maligna, esse reino demoníaco, esses demônios que atacam, né, as pessoas, a humanidade, procuram atacar o cristão, né, se porventura o cristão não vigiar, der brecha, eles conseguem atacar também os servos e servas de Deus. No entanto, né, o chefão deles é o próprio Satanás, aquela serpente que estava lá no Jardim do Éden, a antiga serpente. A Bíblia fala que é o diabo, Satanás, o adversário, o inimigo das nossas almas. Ele é o chefe, ele é que comanda toda essa estrutura e através de estratégias ardilosas, sutis, porque ele é ardiloso, ele trabalha de uma maneira sutil. Ele procura, né, enganar a humanidade. Ele é o Deus, com D minúsculo, deste século. Então ele está enganando toda a humanidade. E o cristão, conhecedor da palavra, ele fica precavido contra as astutas ciladas do diabo. Então é importante sempre frisar isso, né, que o Satanás, juntamente com seu reino demoníaco, né, ele está levando as pessoas a desobedecer a Deus, levando a humanidade a virar as costas para o Deus Criador de todas as coisas e tentando de tudo para arrebatar, né, as almas do caminho que leva para o céu. Antes de começarmos o próximo tópico, não esqueça de inscrever-se no canal da Festa Academia, deixar o seu like, comentar, compartilhar e também não esqueça os links aqui para obter maiores informações sobre os cursos da Fest Academia. Segundo tópico, as 3 armas espirituais do cristão. Sobre o tópico 1, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. 1 de Pedro 2:2. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. João, capítulo 17, versículo 17. Então, aqui nesse trecho, aqui nesse subtópico, o comentarista, né, ele vai falar da primeira arma que o cristão, né, tem, que o cristão possui para poder, né, vencer as tentações, para poder ser vitorioso na batalha espiritual contra, né, as hostes espirituais da maldade, contra a carne e contra o sistema que impera neste mundo. Então, qual é essa primeira arma? É a palavra de Deus, as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento. A palavra que foi revelada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que homens, né, separados por Deus, né, a escreveram. Nós cremos na inspiração plenária, verbal, das escrituras sagradas nos seus originais. Nós cremos também na doutrina da preservação da palavra de Deus. O mesmo Deus que inspirou ali os escritores, Paulo, Pedro, João, né, Marcos, Lucas e também do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Moisés, Esdras, etc. Ele também, ao longo
né, da história da igreja, ele também vem agindo para que as cópias da palavra de Deus, dos originais, permaneçam, né, fiéis ao que foi realmente escrito lá no primeiro século. Nós cremos nessa doutrina da preservação. Então, a palavra de Deus é justamente a espada do Espírito. É a espada do Espírito. É tanto arma defensiva, como é uma arma também ofensiva. Ela serve para nos defender, né, dos falsos ensinamentos, das distorções, das heresias, e serve também para atacar, né, de uma forma apologética, né, para justamente mostrar, né, ali, à luz da palavra de Deus, né, o que realmente Deus ensinou para o seu povo e também para toda a humanidade. Subtópico 2, a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o cristão tem ao longo de sua jornada para o céu. Salmos 55, versículo 17. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6, 18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se a oração, trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Então, aqui nesse segundo subtópico, o comentarista vai trazer, né, a segunda arma espiritual, recurso espiritual à disposição do cristão, que é a oração, né? Oração é fundamental para, né, o cristão vencer as lutas que sobrevêm, as aflições que sobrevêm, as tribulações que sobrevêm, né, durante a jornada dele para o céu. Todos os cristãos vão enfrentar lutas, dificuldades, né, tribulações, provações, mas o Senhor nos concedeu esse recurso extraordinário que é a oração, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, como diz o texto bíblico. Então, temos que lançar mão desse recurso para vencer, né, nessa batalha espiritual. Subtópico 3, o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do cristão durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros. Veja Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do cristão, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Então, a terceira arma espiritual que o comentarista aqui traz para o ensinamento aqui da classe é o jejum, né? O que é o jejum? O jejum é abster-se, né, geralmente de alimentos e água. Durante água, você só pode se abster até 3 dias, porque é muito difícil o corpo humano sobreviver sem ingerir água por mais de 3 dias. Não é recomendável, né, pela medicina. Mas tem várias formas de jejum. Obviamente não é o ponto aqui, que a gente não temos tempo suficiente, também não é o tema da lição, apenas que o jejum é uma arma espiritual, mas segundo o comentarista, ele deve ser usado juntamente com a oração e a palavra. Não apenas a pessoa, e jejum também não é apenas a pessoa deixar de comer alguma coisa durante umas horas do dia, ou durante um dia, ou
ou qualquer tempo que se observe o jejum, né? O jejum, ele é uma arma para ser usada intrinsecamente ali, entrelaçada com a oração e também com a palavra. Aí, dessa forma, sim, ele vai trazer muitos benefícios para o cristão individualmente e também para as igrejas coletivamente. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da FAEST Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível. Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Antes de começarmos o próximo tópico, não esqueça de inscrever-se no canal da FAEST Academia, deixar o seu like, comentar, compartilhar e também não esqueça os links aqui para obter maiores informações sobre os cursos da FAEST Academia. Tópico 3. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Subtópico 1. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas capítulo 4. O primeiro destaque enfatiza que ele venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do cristão. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Então, aqui nesse primeiro subtópico, o comentarista volta a enfatizar agora no ministério de Jesus, usando como modelo o Senhor Jesus, a palavra de Deus, essa arma espiritual, esse recurso espiritual tremendo. Tu vê que ali no deserto, quando Jesus foi tentado ali na tentação, você vai encontrar também em Mateus capítulo 4, você vai ver que Jesus venceu aquelas 3 tentações que o inimigo propôs a ele. Jesus venceu usando a palavra de Deus, usando ali versículos do livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco. Então Jesus lançou mão desse recurso, porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é viva e eficaz. É até descrita como fogo que consome e martelo que esmiuça a penha. Ou seja, a palavra de Deus tem um grande poder, um poder sobrenatural. Então a palavra de Deus a nossa mente precisa estar encharcada, impregnada da palavra. Porque aí nós, nessas situações de enfrentamento espiritual, nós temos que lançar a mão da palavra de Deus. Então quando o inimigo te tentar dizendo, o Senhor te abandonou, o Senhor te deixou, aí a palavra, tu vai lá na palavra de Deus, está escrito: não vos deixarei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquilo ali, a sua fé é fortalecida, porque é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Subtópico 2, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem do valor da oração e, por isso, gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade, para buscar a Deus em súplicas. Mateus capítulo 6, versículo 6. Então, Jesus era um homem de oração. Ele deu exemplo. Ele passava, às vezes, madrugadas em oração.
Ele mandava os discípulos, os apóstolos, ir para o outro lado do Mar da Galileia, e ele ia lá para o monte para ficar orando, buscando a Deus. Então ele tinha muita intimidade com Deus através da oração. Então é um modelo, Jesus é o nosso modelo em todas as áreas que nós temos que buscar seguir, né? Ele é o nosso parâmetro, o nosso padrão. Assim como, né, Jesus buscou a Deus em oração, mostrando a importância da oração, e várias vezes ele ensinou sobre a importância da oração, né, também, assim também devemos fazê-lo, né, porque a oração, ela nos capacita, junto com a palavra de Deus, nos capacita espiritualmente a sermos aqueles soldados, né, bem preparados, aquele soldado, né, bem treinado para justamente as batalhas. Então temos que orar, né, como disse um certo autor aí do século XIX, ele disse, né, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Poder de Deus. Por quê? Porque na medida que a gente vai orando, vai buscando a Deus, e lendo a Bíblia, e meditando na palavra, e refletindo na palavra, e vivendo a palavra, né, nós vamos ficando cada vez mais bem preparados para a luta espiritual. Então, também, claro, precisamos vigiar também sempre, né, em todo momento, para não sermos enganados pelas sutilezas do inimigo. Mas o cristão precisa lançar mão dessa arma espiritual, que é a oração. Subtópico 3, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ele também espera que o imitemos, jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso, é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Veja Atos capítulo 9, versículo 9 e Atos 13, versículos 12, 2 e 3. Então, Jesus também jejuou, Jesus jejuava. E ele disse que nós também deveríamos jejuar, porque o jejum, como diz aqui o comentarista, juntamente com as armas da oração e da palavra, torna praticamente o cristão, né, um soldado de elite. Mas precisamos lançar mão, né, cada vez mais dessas armas espirituais. Jesus não ensinou que devia orar, que devia jejuar, que devia meditar na palavra, né? É só para ficar na teoria. Nós temos que colocar em prática, né? Se você, né, quer vencer, né, e na vida espiritual, quer ter uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã frutífera, né, uma vida cristã que realmente, né, traga um impacto na sociedade, ali, no grupo social em que você vive, você precisa lançar mão dessas 3 armas espirituais: a palavra de Deus, a oração e o jejum, né? Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou e nos deu o exemplo para que o seguíssemos. E os cristãos da igreja primitiva também jejuavam. Quando eles foram lá na igreja de Antioquia, estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo falou, separa Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então veja como é que as coisas, né, ali na igreja de Antioquia, e acredito que em todas as igrejas do primeiro século também, eles também oravam, jejuavam, né, muito, e por isso é que Deus os usou tremendamente. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de inscrever-se no nosso canal da Festa Academia, bate o sininho para você receber as notificações, comente, compartilhe, deixe o like, né? E também não esqueça que aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, você vai encontrar link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia. Curso básico, curso médio,
cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para comprar os livros que são citados, são recomendados pelo comentarista deste trimestre da EBD, da Escola Bíblica Dominical, aqui dessa revista da CPAD, o pastor Osiel Gomes. Você comprando através desses links, você não vai pagar mais por isso e vai estar nos ajudando a prosseguir nesse ministério de ensino da Palavra de Deus aqui pelo YouTube. Muito bem, a conclusão diz assim: o nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com armas espirituais, a palavra de Deus, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Não podemos deixar de enfatizar esse ponto. O nosso inimigo, ele é sutil, é ardiloso, é perverso, é maligno, e ele está 24 horas lutando para derrubar, para destruir a igreja, para derrubar o cristão. Porque o restante da humanidade já está sob o controle dele. Ele é o príncipe das potestades do ar, que domina a humanidade caída. Mas contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele só pode prevalecer quando ele encontra brecha. E por isso é que o cristão precisa lançar mão das armas espirituais, que são disponibilizadas para todo cristão, que é a oração, jejum e a palavra de Deus. E dessa forma, então, ele vai estar muito mais capacitado, preparado para esse enfrentamento espiritual e para ser vencedor em Cristo Jesus. Muito bem, esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.